Olá pessoal, nesse próximo vídeo a gente vai começar a conversar agora um pouco sobre expressões do segundo grau, sobre funções do segundo grau mais especificamente, e agora eu quero começar a ter um olhar gráfico sobre isso que a gente está trabalhando, como que eu faço gráfico de uma função do segundo grau. Mas antes, como a gente já teve bastante conteúdo nos dois primeiros vídeos, um pequeno resuminho que a gente tem aqui, ó. Quando você tiver uma expressão do segundo grau, igualada a zero no caso de uma equação, igualada a y ou f de x no caso de uma função, o que nós já sabemos? Primeiro, caminho para encontrar as raízes, que é no caso a resolução da equação, quando isso for igual a zero. Você pode fazer por Bhaskara, que é você calcula o delta. Esse delta tem significados que é delta maior do que zero, as duas raízes x1 e x2 são diferentes. Delta igual a zero, as duas raízes x1 e x2 são iguais. Delta menor do que zero, não existe x pertencente aos reais que resolva isso. É importante falar reais aqui, tá? Porque existem valores de x complexos que eu não quero falar aqui nesse curso. Mas nos reais não tem. E aí no caso das duas primeiras, que é quando tem resposta, esse é o final da fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos a raiz do delta que você calculou lá sobre 2a. Daqui você acha as duas raízes, uma quando aqui for mais e a outra quando for menos. Que vão dar para você o x1 e o x2, que são as soluções disso aqui quando você quiser que isso seja zero, certo? Outro caminho que nós vimos no vídeo anterior foi a soma e produto. A soma e produto, de forma geral, fala que a soma das duas raízes, ou seja, x1 mais x2, é menos b sobre a, que é a fórmula. E que o produto das duas raízes, ou seja, x1 vezes x2, é c sobre a. Na prática, nós vimos que a gente acaba usando mais a soma e produto quando esse a vale 1. E observe que se esse a valesse 1, não ia ter a parte de baixo da fração aqui, ó. Você ia falar que a soma era menos b e o produto era c, porque dividir por 1 não mudaria em absolutamente nada, certo? E uma vez que você conhece as duas raízes da sua expressão do segundo grau, você pode escrever aquela expressão de forma fatorada, que é, a gente fazia o contrário, né? Você abre um parêntese com x menos x1 vezes outro parêntese que é x menos x2, são as duas raízes que você encontrou anteriormente por qualquer caminho que você escolheu. E no final você coloca esse a como termo de ajuste fora, multiplicando tudo, só para poder empatar o termo do x² e isso automaticamente faz tudo dar certo. Nós já vimos explicações mais detalhadas sobre tudo isso nos vídeos anteriores. Nessa aula de agora, eu quero começar a olhar para expressões desse tipo aqui, para expressões do segundo grau e começar a fazer uma análise gráfica. Como eu quero fazer uma análise gráfica, então eu acho que o mais adequado agora é sempre pegar a expressão desse tipo aqui e trabalhar com ela igualada a y, ou f de x que dá na mesma, mas eu acho o y mais natural, porque automaticamente você já começa para cada x a achar um y, você já transforma até mentalmente isso num ponto, que é o ponto de coordenadas x, y. Então eu vou começar a olhar para expressões do tipo y igual a ax² mais bx mais c, só igualei a y para ficar natural você entender que aquele resultado lá é o y. O gráfico de qualquer expressão desse tipo sempre vai ser uma figura que nós denominamos por parábola, que é uma figura muito parecida com um U. Ele não é um U porque o U é finito e as perninhas laterais do U são verticais. A parábola é uma curva que ela é a junção de um U com um V, basicamente, só que infinita. O V, você vê que as perninhas são abertas assim. Se ele fosse infinito, ele continuaria se distanciando. Só que o V faz um biquinho aqui embaixo, né? Ele faz um vértice aqui embaixo, que faz uma curva muito, muito íngreme. Já o U, ele faz uma curva meio abaulada. Então a ideia da parábola é mais ou menos essa. Você faz um U, mas com as perninhas do V, ou seja, que tem que abrir e sair crescendo infinitamente. Então você vai ter uma curva parecida com isso, um U virado para cima, ou um U virado para baixo. Esse virado para cima ou virado para baixo, essa boca dessa figura é chamada de concavidade. E quem controla para gente na hora prática essa concavidade é única e exclusivamente o A. Então quando a gente olhar para essas funções agora do segundo grau, eu quero ter uma visão um pouco além de como que esse gráfico vai começar a funcionar. E as dicas são, esse A, ele controla para gente a concavidade. É ele quem diz se a concavidade é para cima, que é o primeiro exemplo, ou para baixo. E a regra é super simples. Se o A for maior do que zero, a concavidade é para cima. Se o A for menor do que zero, a concavidade é para baixo. Sem choro nem vela. Tá claro? Aí tem a regra da menininha que pode ajudar a decorar também. Ó. Você tem uma menininha formada por um A aqui. Quando o olhinho for mais, ela está feliz. E quando o olhinho for menos, ela está triste. Que mostra para a gente a concavidade para cima e a concavidade para baixo. Tudo bem?
Mas no fundo nem precisa, é um conteúdo bem simples. O B ele tem ali suas influências também, mas na hora do gráfico manual, porque é o que a gente faz um esboço do gráfico, ele vai ter pouca importância pra gente. Porque ele controla, na verdade, a distância entre as duas pernas, e como que essas perninhas cortam o eixo Y, se é no sentido crescente ou decrescente, mas eu não estou interessado em ver isso, porque as outras análises já vão trazer o resultado do B automaticamente para a gente, sem a gente ter que esmiuçar o que o B faz ali. Então o B eu vou pular. O C, que é o termo independente, ele marca para a gente onde corta o Y. Isso vale para qualquer função, tá, gente? Quando você pegar uma função do tipo f de x, que depende de x, o termo independente, ou seja, um número que vai aparecer ali que não tem x envolvido com ele, para qualquer tipo de função, é o número onde o gráfico daquela função corta o eixo y. Porque basicamente, quando que um gráfico corta o eixo y? Quando o x for zero. Pô, se o x for zero, vai zerar aqui, fica y igual a c. Por isso que o termo independente para qualquer função é o número onde o gráfico corta o eixo y. Da mesma forma, o que são as raízes? As raízes, elas acontecem quando você pega a sua função e troca o y por zero, ó. Troca o y por zero, ficaria assim. Pô, se você trocar o y por zero, você vai ter uma equação do segundo grau. E quando você resolve uma equação do segundo grau, você acha quando existe o x1 e o x2. Ou seja, o que o x1 e o x2 significam graficamente? Significam os lugares onde corta o eixo x. Porque é os lugares onde o y vale zero. Se o y vale zero, é um ponto em cima do eixo x. Então, olha o que a gente já tem. Eu já sei se a minha concavidade vai sair assim ou assim, dependendo só do A. Eu já sei nas perninhas dela aqui que lugar que ela vai cortar o eixo y, que é dado por esse número c que está aqui. E além disso, eu sei os dois lugares onde ela corta o eixo x. Então eu já tenho 3 pontos dela e eu já tenho ela às vezes muito bem definida, né? Eu vou ter, por exemplo, aqui ó, um ponto onde ela está cortando o eixo y e eu vou ter 2 pontos aqui, ó, mostrando onde ela corta o eixo x. Eu já vou ter informações mais do que suficientes para a minha parábola se eu descobrir mais uma coisa, que é um ponto muito importante de toda a equação, de toda a parábola, que é o seu vértice. O que é o vértice? O vértice é o ponto de mínimo ou ponto de máximo da sua parábola, onde ela faz a curva definitiva. No caso da concavidade para cima, esse ponto aqui ó, é o que nós chamamos de vértice. E no caso da concavidade para baixo, esse ponto aqui ó, é o que nós chamamos de vértice. É o ponto de mínimo ou ponto de máximo. Porque se eu sei os lugares que ela corta o eixo x, sei o lugar que corta o eixo y, e depois dos lugares que ela corta o eixo x, eu sei o quanto ela desce, porque ela cortar o eixo x e aqui, tá bom, eu já sei onde ela cortou esse eixo, mas eu não sei onde ela faz a curva, se é aqui no meio bem pertinho ou lá embaixo. Então o vértice vai dar essa noção de profundidade aqui para mim, e se eu souber o vértice, eu já tenho todos os detalhes que eu preciso para montar o gráfico da minha função do segundo grau. Se você parar para analisar a sua parábola, você vai ver que a sua parábola é uma curva perfeitamente simétrica. Então, se você conhece as duas raízes, automaticamente você já conhece o vértice, porque o vértice é o valor de x, o x do vértice é o valor que vai estar exatamente ali no meio. Faltou falar que esse vértice é um ponto. Como esse vértice é um ponto, ele tem duas coordenadas, que eu chamo de xv e yv, ou seja, x do vértice e y do vértice. E existem fórmulas para esses dois. O x do vértice, eu vou dar duas fórmulas para vocês calcularem ele. Você pode calcular ele pela média de x1 e x2, que é o que eu estava falando agora eu volto nela. Você tem o x1 aqui e o x2 aqui. Se você fizer a média, você pega exatamente o ponto do meio. Esse é o vértice, é o x do vértice. Eu não sei o y ainda, mas o x do vértice está bem ali no meio, porque a sua parábola tem que ser simétrica. Então o vértice vai estar no meio entre as duas raízes. Então você pode calcular ele por média de x1 com x2, ou, eu acabei de ver que na hora de escrever aqui, eu escrevi a fórmula errada, tá faltando, dá para arrumar ainda, um 2 aqui, ó. É menos b sobre 2a. Se você parar para pensar, isso aqui é a fórmula da média entre as duas raízes, olha que fantástico. Porque menos b sobre a é o x1 mais x2, tá aqui, ó. Como eu quero fazer a média, o que é a média de dois valores? É a soma dividido por 2. Pô, se eu pedisse para você dividir isso aqui por 2, ia entrar um 2 aqui junto com A. Ia ficar menos B sobre 2A. Então você tem esses dois caminhos para achar o x do vértice. Ou você faz menos B sobre 2A, ou se você tiver as duas raízes, você soma e divide por 2. É o meio do caminho. Aí você já achou o x do vértice. Deu um número ali, não deu? Esse número que deu ali, se você voltar e colocar ele aqui na função, você acha o y no vértice. Vou dar um exemplo. Você tem que as raízes da sua função do segundo grau são 1 e 3. Qual que é a média entre 1 e 3? É 2, é o meio do caminho. Se você vai lá na sua expressão da sua função do segundo grau e
troca os valores de x por 2, você vai achar o y que está relacionado com o 2, ou seja, vai ser o y do vértice. Você trocou o x lá pelo x do vértice, o y vai ser o y do vértice. É o que eu coloquei aqui, ó. Eu simplesmente reescrevi a expressão trocando o x por xv, no caso de você conhecer o xv. Só que se você não conhece o xv ainda, tem uma fórmula para o y do vértice, que eu não vou provar, que ela é uma consequência disso, quem tiver curiosidade em fazer. Pega o valor do x do vértice, que é menos b sobre 2a, e põe aqui. Você vai ver que o resultado dessa expressão vai dar isso, ó. Vai dar menos delta sobre 4a. Então, pensando por fórmulas, quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Quem é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Pensando por lógica, quem é o x do vértice? É a média dos valores de x1 e x2, que são as raízes. E quem é o y do vértice? Não sei, mas já que eu sei o x do vértice, eu vou lá na expressão da função que eu tenho, troco o x pelo x do vértice, que é um número, e aí faço as contas. Aquele resultado que der ali para mim é o y do vértice. Em teoria, é só isso que você precisa para fazer os gráficos. Mas para você aprender a fazer o gráfico direitinho, a gente precisa treinar. Então eu pauso o vídeo aqui de lousa e faço aquele esquema igual a gente fez em função do primeiro grau de usar um software gráfico. E aí com o software gráfico eu tenho a agilidade de ficar trocando a minha função do segundo grau e entendendo melhor o que vai acontecer. Que é o que eu vou fazer agora nesse pause que eu vou dar. Olha só, pessoal. Conforme eu tinha falado, eu tenho aqui um software gráfico. Né? Eu tenho aqui os eixos, coordenados, estão vendo? E aqui na entrada eu consigo colocar alguma função, eu vou colocar uma função do segundo grau para a gente conseguir fazer alguns testes. Primeiro que eu vou colocar, ó, y igual, eu vou tentar pensar aqui numa função do segundo grau, começando com x quadrado para ser mais simples, tá? E aí os coeficientes, eu vou querer que as raízes sejam menos 1 e 3, por exemplo. Menos 1 mais 3, estou fazendo por soma e produto, acompanhem comigo. Ó, menos 1 mais 3 dá 2. Então aqui eu vou colocar menos 2x, porque a soma tem que trocar o sinal. E menos 1 vezes 3 dá menos 3. No produto não troca o sinal. Tá aqui, ó. Essa é a função que eu tenho. E eu já vou pedir automaticamente para ele mostrar para mim os pontos especiais. Tá vendo? Ó? Até o software, quando eu peço os pontos especiais, olha que ele me mostra as raízes, que no caso tem duas. O extremo, que no caso é o vértice, e a intersecção com o eixo y. Mas assim, suponha que você tinha essa função aqui, x quadrado menos 2x menos 3, e você precisava fazer o gráfico. Primeira coisa que você ia fazer, calcular as raízes, pelo caminho que você quisesse, ou soma e produto ou Bhaskara. Se fosse por soma e produto, eram dois números que somando dão 2, e multiplicando dão menos 3. Quais são eles? 3 e menos 1. Ó. Você ia achar esses dois valores de x aqui, não os pontos, mas você sabe que esses pontos, as raízes, estão associadas com o y0, porque é o lugar onde corta o eixo x, vejam só. Cortou o eixo x no menos 1 e no 3, que são os pontos que ele chamou aqui de A e B. Depois, eu vou para esse aqui primeiro, ó. Vou para o ponto D, que é a intersecção com o eixo y. A intersecção com o eixo y é o C da minha equação, ó. Da minha função, desculpa, que é menos 3. Vejam, ó, cortou o eixo y menos 3. Tá vendo? Funciona bonitinho, gente. E além disso, ele fez o extremo, que é onde está o vértice dela. No caso, A é positivo, a concavidade é para cima. Então, o vértice vai ser aqui abaixo de todo mundo. O x do vértice, faz a conta, é menos b sobre 2a. Menos b dá 2, dividido por 2 dá 1. Olha aqui, ó, x do vértice é 1. E se você fizesse a média entre menos 1 e 3, dá até para ver visualmente aqui, ó. 3 com menos 1 dá 2, divide por 2 dá 1. Dá bem aqui no meio, ó. Esse é o x do vértice. E o quanto esse x do vértice desce, se ele é muito embaixo ou se ele é mais para cima, depende do y do vértice. Como que eu calculo o y do vértice? Nós vimos que a fórmula é menos delta sobre 4a. Ou você pega o x do vértice que você acabou de calcular, que é 1, põe ele aqui, ó, na sua função. Troca o x por 1 aqui para você ver, ó. 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. E aqui você vai ter menos 3 fixo. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Com esse 1 que eu gravei aqui dá menos 4. Olha aqui o y do vértice, ó, menos 4. E se você tiver curiosidade, nem calculei o delta, de fazer o menos delta sobre 4a, vai funcionar também. Pergunta, o que vai acontecer se eu trocar esse a aqui, ó? Se eu pegar essa função inteira, na verdade, trocar todo o sinal dela, ó, aqui vai ser menos, aqui vai ser mais, e aqui vai ser mais também. Olha o que vai acontecer.
você continua tendo uma função do segundo grau, com as mesmas características, estão vendo? Ó? Mesma raiz, o lugar onde corta o eixo y era menos 3, agora virou mais 3. Só que você passou o vértice para cima. Na prática, quando você passou o vértice para cima, o que você mudou? Você mudou a concavidade. Porque vejam só, quando A era 1, a concavidade era para cima, A positivo. Com A valendo menos 1, a concavidade começa a apontar para baixo. Então esse é outro exemplo. Vamos pensar em uma outra função do segundo grau para a gente colocar aqui. Eu vou começar colocando ela de maneira simples, tá? Só com x quadrado. Então, vou começar colocando x ao quadrado. Aí vou pensar nas raízes agora. Eu vou querer agora que as raízes sejam 2 e 4. Se eu somar 2 com 4, dá 6. Só que na fórmula da soma e produto, a soma tem o sinal trocado. Então eu vou colocar menos 6x. E agora 2 vezes 4 dá 8. Vai dar mais 8. Então, ó, como é que vai ficar essa função do segundo grau? Ó, já sabia que as raízes eram 2 e 4. Tá aqui, ó, cortou no 2, cortou no 4. Tá vendo que o C foi 8? Se eu puxar um pouquinho o meu gráfico, você vai ver que ele está cortando o eixo Y lá no número 8. E agora o vértice. O vértice é o meio do caminho entre 2 e 4, que vale 3 para o x. Tá vendo só? E aí quando você vier aqui trocar o x por 3, faz a conta comigo. Ó. 3 ao quadrado dá 9. Aí aqui 6 vezes menos 3 vai dar menos 18. E aqui mais 8. Pô, 9 com 8 dá 17. Com menos 18 dá menos 1. Tá aqui, ó. Todas as informações estão colocadas aqui, bonitinhas. Esses são exemplos em que a minha função do segundo grau tem duas raízes distintas. Agora, vamos pensar num exemplo em que eu pego uma função do segundo grau com duas raízes iguais. Por exemplo, x ao quadrado menos 2x mais 1. Olha que curioso o que vai acontecer. X ao quadrado menos 2x mais 1. Se você fizer o delta dessa equação, ele vai dar zero. Se o delta der zero, olha o que vai acontecer. Vejam só. Ele aponta que ela vai cortar o eixo x num ponto só. É porque ele tem duas raízes aqui no 1. É a única raiz que vai dar. São duas raízes com o mesmo valor. Vai dar só esse ponto aqui. Ela vai cortar o eixo y. Vejam aqui, ó, no 1. Cortou certinho no 1. Mas olha que curioso. O vértice fica exatamente em cima do eixo x. O que é meio óbvio você parar para pensar, né? Porque o x1 e o x2, pessoal, eles têm o mesmo valor. A média entre dois valores iguais é o próprio valor, então o x do vértice, vejam só, o x do vértice é o mesmo x da raiz. Pô, se no x da raiz o y vale zero, no x do vértice também tem que valer, senão não é função. Então todas as vezes que você tem uma função do segundo grau em que o delta vale zero, o vértice tem o mesmo valor que as duas raízes, e ele cai exatamente em cima do eixo x. Vou mudar aqui, ó, aqui para negativo, e aqui para negativo também. Olha o que vai acontecer. De novo, ó, o delta continua dando zero. Eu troquei o sinal da raiz, mas continua em cima do eixo x. E se a gente pensar numa que não tem raízes? Pô, se ela não tem raízes, e as raízes são os lugares em que a função corta o eixo x, então essa função não vai cortar o eixo x. Vejam só, tá aqui, ó. Olha como é que ficou a parábola. Ela ficou acima, toda acima do eixo x. Porque como essa função aqui não tem raiz real, ela não pode cortar o eixo x, mas veja, ela cortou aqui no 5, tá vendo? Ó? Nesse caso, não dá para fazer o vértice como a média das raízes, porque as raízes não são reais, são complexas, e a gente não sabe calcular isso ainda. Teria que calcular por menos b sobre 2a, que daria 1, mas tudo está funcionando. Ó. E se fosse negativo aqui? Se esse x quadrado fosse negativo, a fosse negativo, o que aconteceria? Ela continuaria tendo delta negativo, só que a concavidade seria para baixo, ou seja, ela ficaria agora toda abaixo do eixo x. Você não está vendo ela mais, que ela vai parar para cá. Ó. Então, se vocês tiverem curiosidade, o nome desse site aqui, ó, tá aqui no cantinho, difícil ler, mas dá para ver, ó, é GeoGebra. Você consegue colocar funções que você quer aqui e ele vai desenhando o gráfico para você. Então, você tem agilidade de ir mexendo na sua função, mexendo aqui na formação dela. Há outras formas de colocar a função, colocando os pontos, que você mexeria nos pontos aqui, ó, e ele alteraria aqui quem é a definição da função, mas você conseguiria mexer com isso com um pouco mais de desenvoltura. Tudo bem? Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.